Introdução. Esta disciplina tem por objetivo ensinar o conjunto de procedimentos a serem adotados, em conformidade com as formalidades previstas no Código de Processo Penal Militar (CPPM), bem como nos demais regulamentos e normas vigentes que tratam do assunto, que tenham por finalidade servir de suporte básico para a confecção dos procedimentos apuratórios elaborados no âmbito da corporação. Nosso foco serão o inquérito policial militar, IPM, e averiguação, sendo o primeiro instrutivo da ação penal militar, e o segundo de apuração de fatos meramente administrativos ou reunir elementos mínimos que possam servir de base à instauração do IPM, pois servirão de embasamento ao Ministério Público para oferecimento de denúncia à autoridade judiciária militar competente, dando início à ação penal militar. Insta salientar que a disciplina de prática processual é muito importante, porque possibilita o uso de ferramentas processuais por parte do investigador, no que se refere à elaboração de averiguação e IPM. Assim, surge da imperiosa necessidade do comandante, chefe ou diretor de OPM apurar, em seus mínimos detalhes, o cometimento, em tese, de uma transgressão disciplinar, fatos de natureza meramente administrativa ou crime militar. Para tal, dependendo da gravidade da irregularidade, o comandante escolhe a espécie de apuração dos fatos. Desde o IPM, que é a mais formal de todas, passando pela averiguação, que é a menos formal. Na averiguação, o oficial, o subtenente e o sargento podem ser nomeados na condição de averiguador pelo comandante, chefe ou diretor, obedecendo-se sempre à hierarquia. Daí a grande importância desta disciplina para vocês. No IPM, apenas o oficial pode ser nomeado na condição de encarregado, também em fiel observância ao princípio da hierarquia na condição de escrivão. O oficial, o subtenente e o sargento podem exercer esta função. Deste modo, estude com atenção, zelo e dedicação. Além do conteúdo em si, deixaremos à disposição um material complementar que oferecerá modelos e exemplos que o auxiliaram nesta nova fase da carreira. Averiguação. Você sabe o que é uma averiguação? Então vamos começar pelo conceito. Averiguação é uma espécie do gênero procedimento apuratório, que tem como finalidade apurar fatos, sejam de natureza meramente administrativa, sejam de natureza criminal. Vamos observar agora alguns exemplos de averiguação de natureza administrativa e de natureza criminal, para que você possa entender a diferença. Natureza administrativa, FUSPOM, extravio de documentos, LTSPF, etc. Natureza criminal, PM vítima de roubo ou furto, denúncia contra PM sem autoria e materialidade definidas, etc. Espécies de averiguação. Na PMRJ, temos 3 espécies de averiguação. Você sabe quais são? Então vamos lá. Averiguação ordinária é a mais utilizada na rotina militar, ou seja, é a mais comum. Este tipo de averiguação serve para apurar tanto os fatos de natureza criminal quanto os fatos de natureza administrativa. Averiguação sumária é uma exceção, pois ela só é instaurada quando é preciso apurar fatos no menor prazo possível. Averiguação sumaríssima. Utilizamos esse tipo de averiguação para apurar se o falecimento de um PM da ativa foi em decorrência de ato de serviço. Esta averiguação é realizada pelo oficial supervisor da área onde ocorreu o falecimento, conforme publicação no BOL da PM número 006, de 9 de janeiro de 17. Personagens. Vamos agora conhecer todos os envolvidos em uma averiguação e como serão tecnicamente declarados nos autos. Em regra, o prazo para a conclusão de uma averiguação é de 30 dias corridos.
O averiguador pode ser um oficial, subtenente ou sargento. Ele será o responsável pela investigação. O averiguador é selecionado por uma autoridade de polícia judiciária militar. Já o averiguado, este é o alvo da investigação. Prazo. Quando uma averiguação é instaurada, é muito importante ter atenção aos prazos. Essa missão cabe ao averiguador. Parecer. Ao final da investigação, o averiguador elaborará um circunstanciado parecer relatando todos os fatos apurados. Solução. A autoridade de polícia judiciária militar que delegou ao averiguador competência para a apuração dos fatos solucionará a averiguação. A autoridade de polícia judiciária militar poderá concordar ou não com o parecer emitido pelo averiguador, com base nos fatos apurados. Inquérito policial militar. Conceito e finalidade do IPM. Para iniciarmos, vamos conhecer a definição expressa no art. 9 do CPPM, que define o que é o IPM. O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos legais, configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade principal é administrar elementos necessários à propositura da ação penal. Desta forma, podemos entender que o IPM, instituído pelo CPPM, é um procedimento administrativo de polícia judiciária militar inquisitorial, investigatório, sigiloso, desenvolvido unilateralmente pela administração militar. Instauração de IPM. Instaurar o IPM significa iniciar oficialmente a sua elaboração. O início da contagem do prazo se dá com o recebimento da portaria de instauração, baixada pelo encarregado do IPM. A portaria de instauração será sempre a folha número 4 dos autos de um IPM. Encarregado do IPM e escrivão. De acordo com o art. 15 do CPPM, o encarregado do IPM será, sempre que possível, oficial de posto não inferior ao de capitão. A designação de escrivão para o IPM caberá ao respectivo encarregado. Geralmente recai em segundo-tenente ou primeiro-tenente, se o indiciado for oficial. Já nos demais casos, o escrivão pode ser um subtenente ou sargento. Prazo para a elaboração do IPM. O prazo inicial para a conclusão do IPM é de 20 dias, estando o indiciado preso, ou de 40 dias, caso o mesmo esteja em liberdade ou não tenha sido identificado. Em situações de absoluta necessidade e devidamente justificado, existindo exames e perícias a serem realizadas ou diligências julgadas indispensáveis, este prazo poderá ser prorrogado por até 20 dias. O oficial encarregado do IPM deverá, desde logo, nos primeiros atos do IPM, quando avaliar as provas que imprescindivelmente terá de produzir, requerer as provas periciais, pois estas são as mais demoradas, devendo ouvir o ofendido, as testemunhas e o indiciado. Pessoas e proceder reconhecimento de coisas, acareações, exame de corpo de delito, não pode ser dispensado e nem suprido por atestado ou médico, laudos de avaliação de servibilidade de arma de fogo e instrumento do crime, exame de relatório, coisa, de, ou outro. Balística. Reconstituição dos fatos, proceder às buscas e apreensões pertinentes, enfim, o encarregado deve preocupar-se em realizar e anexar todas as provas cabíveis. A primeira prorrogação é autorizada pela autoridade de polícia judiciária militar. Caso sejam necessárias novas prorrogações, estas deverão ser solicitadas diretamente ao Ministério Público Militar, sendo os autos encaminhados junto com a solicitação para a apreciação do pleito. Todas as prorrogações de prazo devem ser informadas à Corregedoria. Se o prazo do IPM já tiver transcorrido 10 dias, momento em que se efetiva a prisão do indiciado, qual será o prazo final para a sua conclusão? O IPM encerrar-se-á em 30 dias,
10 dias de prazo com o indiciado solto e 20 dias com o indiciado preso, não se ultrapassando o prazo inicial de 40 dias. Se o prazo do IPM já tiver transcorrido 30 dias, o IPM encerrar-se-á em 10 dias, para não ultrapassar o prazo de 40 dias. Se o prazo do IPM, incluída a prorrogação, já tiver transcorrido 50 dias, momento em que se efetiva a prisão do indiciado, qual será o prazo final para a sua conclusão? De acordo com o espírito da norma castrense supra, o prazo máximo para a conclusão do IPM é o de 60 dias. Neste caso, se ocorrer a prisão durante o período de prorrogação do prazo, o prazo final deste é que deverá indicar o dia do encerramento do IPM. Logo, o encarregado terá 10 dias para encerrar o IPM. Clique aqui para atentar na diferença. Prisão provisória do indiciado. Agora vamos entender como a lei trata a questão da prisão. Segundo o art. 18, do CPPM. Independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido, durante as investigações policiais, até 30 dias, comunicando-se a detenção à autoridade judiciária competente. Esse prazo poderá ser prorrogado, por mais 20 dias, pelo comandante da região, distrito naval ou zona aérea, mediante solicitação fundamentada do encarregado do inquérito e por via hierárquica. Segundo o art. 5º, LXI, da CRFB 88. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Em sua doutrina 1, o mestre Célio Lobão tem o entendimento de que a medida coercitiva deverá ser comunicada ao juiz de direito do juízo militar, a JMRJ, que após ouvir o MP, relaxará a prisão se considerá-la ilegal. Havendo necessidade do recolhimento por mais tempo, além dos 50 dias, compete ao juiz decretar a prisão preventiva, mediante representação do encarregado do inquérito ou a requerimento do MP, desde que atendidos os requisitos exigidos para a medida cautelar. Direito Processual Penal Militar, Justiça Militar Federal, Justiça Militar Estadual, 2009. Pelo que está regrado nesse dispositivo, o encarregado, em tese, tem o poder de expedir ordem de prisão ao indiciado, independente de flagrante delito, bastando, para sua formalização, simples comunicação à autoridade competente, que no caso SUB entende-se, pela regra de prorrogação, será a autoridade delegante. Há vários autores que defendem que esse artigo ainda está em vigor, podendo a detenção ser determinada nos crimes militares próprios, em virtude do que dispõe o inciso LXI, do art. 5º da Constituição Federal, citado acima. Ninguém será preso senão em flagrante o por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Direito Processual Penal Militar, Justiça Militar Federal, Justiça Militar Estadual, Editora Método, página 63, 2009. O encarregado do IPM, caso seja necessário e justificável, poderá representar ao juiz de direito do juízo militar pela prisão preventiva, no curso do IPM. A prisão preventiva está prevista no CPPM. De acordo com o art. 254, a prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz de direito do juízo militar ou pelo Conselho de Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo os requisitos seguintes: prova do fato delituoso, indício suficiente de autoria. Entretanto, de acordo com o art. 255, a prisão preventiva, além dos requisitos já citados,
deverá fundar-se em um dos seguintes casos. Ofendido. Você saberá definir quem é o ofendido em um IPM. O ofendido é, na verdade, a própria vítima da ação delituosa, o sujeito passivo. Secundário, ou seja, o titular do direito lesado pela ação ou omissão do agente ativo. No CPPM, os procedimentos aplicáveis ao ofendido estão inseridos nos artigos 311 a 313. Sempre que possível, o ofendido deverá ser inquirido e, por determinação do art. 13, deverá ser o primeiro, embora isto não possa ser entendido como uma regra impositiva e inflexível, pelo menos no IPM. Esta regra não pode ser absoluta, até porque muitas vezes o ofendido fica gravemente ferido, só podendo ser ouvido algum tempo depois de instaurado o procedimento inquisitorial, ou perdendo a própria vida. Ao ofendido deverá ser perguntado sobre as circunstâncias da infração penal, do tipo, quem seria ou se presume ser o autor e as provas que possam indicar. Suas declarações devem ser reduzidas a termo, chamado de termo de depoimento. Testemunha. A definição de testemunha você já deve conhecer, não é? Mas vale a pena conferir. Testemunha é a pessoa que atesta a veracidade de um ato ou de um fato. Logo, é quem viu ou soube das circunstâncias em que uma determinada situação aconteceu. No CPPM, os procedimentos sobre testemunhas estão inseridos nos artigos 347 a 364. Para que compareçam em dia, hora e local, a fim de serem inquiridas, as testemunhas serão notificadas diretamente pela autoridade. O termo próprio é esse mesmo, notificação, pois não se trata de um pedido, e sim da comunicação de uma imposição. O comparecimento da testemunha é obrigatório, não podendo ela eximir-se, salvo impedimento devidamente comprovado, nos casos de força maior ou outra circunstância por ela apresentada que possa ser entendida como causa que de fato impediu-a de comparecer. Quando se tratar de servidores públicos ou de militares, deverá ser dirigida requisição, solicitação ao seu chefe imediato, pedindo o seu comparecimento. No caso de militar de patente superior à do encarregado do IPM, mesmo assim o comparecimento será obrigatório, em função de que todo militar, quando participa de atos desta natureza, está cumprindo uma determinação superior, ou seja, a ordem expressa no ofício de apresentação. No curso do IPM, quando uma testemunha se recusa a atender a notificação do encarregado, costumeiramente se deve repetir a notificação por mais 2 vezes, com a finalidade de tentar convencer a testemunha a comparecer, principalmente mostrando-lhe a importância de suas declarações para a formação da prova. No IPM não há um número mínimo ou máximo de testemunhas a serem inquiridas. O encarregado deverá inquirir todas as pessoas que souberem ou tiverem informações importantes sobre a infração penal militar investigada. Em princípio, qualquer pessoa poderá ser testemunha, independente de idade, sexo, cor, religião. Entretanto, o ascendente, o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, e o irmão do acusado, bem como pessoa que com ele tenha vínculo de adoção, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias, estão dispensados da obrigação legal de depor, conforme aponta o art. 354, do CPPM. Também são proibidas de depor as pessoas que em razão de função, ministério, ofício ou profissão devam guardar segredo do que souberem, salvo se desobrigadas pela parte interessada. O presidente e o vice-presidente da República, os governadores e interventores dos estados, os ministros de Estado, os senadores, os deputados federais e estaduais, os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público,
o prefeito do Distrito Federal e dos municípios, os secretários dos estados, os membros dos tribunais de contas da União e dos estados, o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e os presidentes do Conselho Federal e dos Conselhos Sessionais da Ordem dos Advogados do Brasil. As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou por velhice, que serão inquiridas onde estiverem. Sob a ótica do art. 352, do CPPM, no termo de depoimento de testemunha, a testemunha deve declarar seu nome, idade, estado civil, filiação, identidade, residência, profissão e lugar onde exerce a atividade, telefone, se é parente, e em que grau do acusado e do ofendido quais as suas relações com qualquer deles, e relatar o que sabe ou tem razão de saber, a respeito do fato delituoso narrado na denúncia e circunstâncias que com o mesmo tenham pertinência, não podendo limitar o seu depoimento à simples declaração de que confirma o que prestou no inquérito. Sendo numeraria ou referida, prestará o compromisso de dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado. Antes de prestar seu depoimento, a testemunha deverá prestar o compromisso legal. Compromissada, a testemunha será obrigada a responder às perguntas que lhe forem feitas pelo encarregado do IPM. Compromisso legal é o juramento solene prestado antes do seu depoimento, em juízo ou no curso do IPM. O direito constitucional de ficar em silêncio aplica-se somente ao acusado. Não pratica o crime de perjúrio somente a testemunha que mente, mas aquela que também omite detalhes do que sabe ou se recusa a falar o que sabe sobre a infração penal. Numeraria é o quantitativo de testemunhas previsto no Código de Processo Penal Militar tem um quantitativo máximo, referido a pessoas mencionadas nos depoimentos das testemunhas. Numerarias. A critério do encarregado do IPM, a testemunha poderá responder às perguntas formuladas pelo advogado do indiciado. Todas as perguntas à testemunha serão sempre feitas pelo encarregado. O advogado não pode se dirigir diretamente à testemunha ou ao ofendido, para indagações e perguntas. As testemunhas deverão ser inquiridas separadamente, de modo que uma não possa presenciar ou ouvir o que outra está declarando, ou tomar conhecimento do que já foi declarado. Pelo que regra o art. 19, do CPPM, tanto a testemunha quanto as demais pessoas a serem ouvidas no IPM, devem ser inquiridas durante o dia, em período que medeie entre as 7 e 18 horas, exceto em casos de urgência. A testemunha também não deverá ser inquirida por mais de 4 horas consecutivas, sendo-lhe facultado descanso de meia hora, caso o tempo de inquirição seja superior àquele. As inquirições não concluídas até às 18 horas, como regra, devem ser transferidas para o dia seguinte. Quando a testemunha não residir na sede dos trabalhos do IPM, não existindo forma do deslocamento até o local mais apropriado, tanto por parte da testemunha quanto do escrivão e encarregado, aquela poderá ser inquirida através de carta precatória. De acordo com o art. 361, do CPPM, no curso do IPM, o seu encarregado poderá expedir carta precatória à autoridade militar superior do local onde a testemunha estiver servindo ou residindo, a fim de notificá-la e inquiri-la, ou designar oficial que a inquira, tendo em atenção a norma de hierarquia, se a testemunha for militar. Carta precatória é o instrumento através do qual se obtém depoimento de ofendido ou testemunha que resida fora da circunscrição da autoridade de polícia judiciária militar. Com a carta precatória, o encarregado enviará cópias da parte que deu origem ao IPM e da portaria que lhe determinou a instauração e os quesitos formulados para serem respondidos pela testemunha, além de outros dados que julgar necessários ao esclarecimento do fato. Quando se tratar de carta precatória a ser expedida à autoridade policial judiciária militar de coirmã,
o encarregado poderá fazer a deprecata diretamente a ela, através da CINTPM. Deprecata é sinônimo de carta precatória. Indiciado e investigado. Até o presente momento você já é capaz de intuir a definição de indiciado, não é? Indiciado é a denominação que se dá ao militar alvo de investigação no IPM. Não existe no CPPM um procedimento próprio para o interrogatório do indiciado, devendo-se aplicar a este os procedimentos, no que couber, relativos ao acusado, previsto nos artigos 302 a 306, observando-se o art. 301. De acordo com o art. 306, do CPPM, o indiciado será perguntado sobre o seu nome, naturalidade, estado, idade, filiação, residência, profissão ou meios de vida e lugar onde exerce a sua atividade, além disso, se sabe ler e escrever. Respondidas essas perguntas, poderão ainda, caso necessário, o interrogatório ser dirigido com as seguintes questões, além das elencadas pelo encarregado do IPM. Onde estava ao tempo em que foi cometida a infração? Teve notícia desta e de que forma? Conhece a pessoa ofendida e as testemunhas. Desde quando e se tem alguma coisa a alegar contra elas? Conhece as provas contra ele apuradas. Tem alguma coisa a alegar a respeito das mesmas? Conhece o instrumento com que foi praticada a infração ou qualquer dos objetos com ela relacionados e que tenham sido apreendidos? É verdadeira a imputação que lhe é feita? Não sendo verdadeira a imputação, sabe de algum motivo particular a que deva atribuí-la ou conhece a pessoa ou pessoas a que deva ser imputada a prática do crime? Esteve com elas antes ou depois desse fato? Está sendo ou já foi processado pela prática de outra infração? Em caso afirmativo, em que juízo, se foi condenado, qual a pena imposta e se a cumpriu? Tem quaisquer outras declarações a fazer? Quando se tratar de confissão, esta deverá ser feita perante o encarregado do IPM, ser feita na presença de testemunhas, ser livre, espontânea e expressa, versar sobre o fato principal, ser verossímil, ter compatibilidade e concordância com as demais provas do IPM. Testemunhas do interrogatório. Segundo o Manual de Inquérito Policial Militar e Prisão em Flagrante Delito PM5 Público no BOL PMN 163, de 14 OT 83, é de boa técnica arrolar duas testemunhas presenciais do interrogatório do investigado, indiciado, sendo superiores hierárquicas do mesmo ou mais antigo. Relatório. O IPM deve ter suas diligências encerradas mediante a elaboração de um relatório pelo encarregado. Esse relatório normalmente é dividido em 4 partes: da origem, das providências, da análise e, finalmente, a conclusão. Vamos entender cada uma delas. Introdução. O encarregado citará quem determinou a instauração do IPM. Qual o documento que delegou as atribuições de polícia judiciária militar? Quem é o investigado, indiciado? Qual o fato sob apuração? Diligências realizadas. Devem ser relacionadas todas as medidas instrutórias adotadas pelo encarregado. É feito, na verdade, um resumo dos despachos, de forma cronológica, com a citação de cada providência contida neles. Da análise. Tem 2 etapas, dos documentos e dos depoimentos. São a narração de como se deram os fatos sob a ótica do encarregado. Essa narrativa deve ser feita unicamente com base no que consta dos autos e deve apontar o dia, hora, local, meios empregados, modo de execução e quem é o responsável por cada fase do delito. Conclusão. O encarregado dirá se há indícios de infração penal militar e de quem é a autoria. Será analisado se há transgressão disciplinar.
Nesse caso, se for de natureza grave, a indicativa de CRD, CD ou CJ, tendo como peças exordiais cópia de todo o IPM. Abertura de outro S volume. De acordo com o previsto no M5, recomenda-se que cada 200 folhas um novo volume deve ser aberto, e que para cada novo volume deverá ser lavrado na capa, termo de abertura do II, ou II ou IV volume. Na hipótese de haver 2 ou mais volumes no IPM, o encarregado deverá colocar na capa do primeiro I volume. Para que não haja quebra na sequência lógica do processo, é permitido que haja um desvio de até 15 folhas para a abertura de um novo volume. Solução do IPM. É prevista nos termos do art. 22, primeiro, do CPPM, a autoridade delegante pode concordar ou não com o encarregado. Se discordar, terá que haver motivação. Remessa do IPM à JMRJ, via Corregedoria Interna da Polícia Militar, CINTPM. Solucionado o IPM pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar, os autos serão encaminhados a uma das promotorias de justiça vinculadas à JMRJ, nos termos do art. 23, do CPPM, e baseado no art. 4º, primeira parte, das IRRRGPGJ, número 971, de 31JAN01. Autoridade de Polícia Judiciária Militar. Comandantes, chefes e diretores. Observações importantes. Central de Inquéritos. É o órgão pertencente à estrutura funcional do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Na hipótese de se concluir pela existência de indícios de infração penal comum, os autos do IPM deverão ser enviados diretamente à primeira, segunda e terceira Central de Inquéritos, conforme a atribuição de cada uma delas. Na hipótese supra, a autoridade delegante deverá enviar cópia do relatório e da solução à CINTPM. As orientações acima estão previstas nas instruções reguladoras relacionadas à Resolução GPGJ, número 971, de 31 de janeiro. 2001, da Procuradoria-Geral de Justiça e ao ofício número 030-MPAJMRJ, 2001, que estabelecem medidas sobre procedimentos investigatórios BOL. Da PM número 083, de 7 de maio de 2001. Erros mais comuns na confecção de IPM. Até aqui, nós vimos todo o caminho necessário para a elaboração de um IPM. Vamos agora atentar para os erros mais comuns, e não deixar mais que eles ocorram, né? Ausência de numeração, carimbo e rubrica do escrivão no canto superior direito. Termos, conclusão, despacho, recebimento, certidão e juntada usados de forma incorreta. Conclusão e certidão agora são carimbos no verso das páginas e não se usa mais o recebimento. Utilização indevida do termo de juntada para documentos expedidos pelo encarregado de IPM, deverá ser certidão quando somente é utilizado o termo incomento por ocasião de documentos recebidos, ou seja, que vem de fora. Alguns documentos recebidos TB entram no apenso. Termo de inquirição superficial, deixando de aprofundar questões relevantes como, por exemplo, procedência de veículo, armamento, telefone celular, além da não utilização do termo de acariação por ocasião de depoimentos contraditórios. Falta de auditoria via GPS, quando necessário. Falta de ficha S disciplinar dos investigados e indiciados. Utilização do termo convite, ao invés de notificação, CPPM, art. 347. Relatório bastante sucinto, não descrevendo de forma detalhada o que foi apurado, conforme prevê o M5. Objetivo do IPM, diligências realizadas, resultados obtidos e conclusão.
Falta de comunicação à CINTPM, quando concedida prorrogação de prazo pela promotoria em exercício junto à JMRJ. Quando da confecção do relatório, não mencionar se houve transgressão da disciplina, por parte dos envolvidos no procedimento, além de infração penal militar. Falta de perícia nos crimes que deixam vestígios, tais como lesão corporal, homicídio, etc. CPPM, art. 328. Não observação das medidas preliminares a serem adotadas, CPPM, art. 12. Denominação incorreta ou qualificação incompleta das pessoas ouvidas no procedimento, tais como declarante, envolvido, depoente, falta do CPF, do endereço ou telefone da testemunha. No IPM, o sujeito é ouvido como investigado, indiciado, testemunha e ofendido, dependendo de cada situação. Atraso na remessa dos autos à CINTPM para posterior solução do comandante-geral. Termo de encerramento de volume. O termo de encerramento só se usa na fase judicial, por ordem da autoridade judiciária competente. Ausência de comunicação à autoridade delegante de prorrogação de prazo pelo Ministério Público. Ordem das peças iniciais dos autos de IPM. FL 01 capa com autuação. FL 02 portaria do encarregado do IPM. FL 03 nomeação do escrivão. FL 04 termo de compromisso do escrivão. FL 05 portaria determinando a instauração de IPM. FL demais documentos anexos à portaria da autoridade delegante. FL conclusão. FL despacho. FL recebimento. FL certidão, etc. Conclusão. A disciplina de prática processual possibilita a seus operadores a noção de como desempenhar a atividade de polícia judiciária militar, que é de suma importância à vida militar, mantendo-se os princípios da hierarquia e da disciplina. Neste contexto, há o exercício da polícia judiciária militar nas forças auxiliares pelos oficiais, e subtenentes e sargentos.